Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova de Libras do Enem de 2017, mas se você não conhece ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando sobre as marés altas e marés baixas, que vão se alternar num período de 12 horas e 24 minutos. Porém, a gente sabe que tem algumas marés altas que são mais altas do que outras, popularmente chamadas de marés altas vivas e mortas. Para a gente poder entender direitinho, já coloquei aqui um esquema de como funcionam essas marés altas e baixas. A gente sabe que a maré ocorre devido à atração gravitacional da Lua sobre a Terra. Porém, o Sol também influencia nisso. O Sol também participa nessa história de maré alta e baixa. Só que o Sol participa menos. Quem vai definir de fato para onde está a maré alta e baixa é a Lua. Isso gera uma certa confusão, por quê? A gente sabe que a gravidade que o Sol faz na Terra é muito maior do que a gravidade que a Lua faz na Terra. Então, a princípio, seria de se pensar que é o Sol que determina a maré. Porém, o que de fato faz a maré ficar alta ou baixa é a diferença da gravidade sobre diferentes pontos da Terra. E a Lua, por estar mais próxima, a gravidade que ela exerce na parte da frente, né, a parte que está virada para a Lua, e a gravidade que ela faz do outro lado da Terra, tem uma diferença razoável que dá esse estiramento, que produz essa protuberância nos oceanos, que é a parte líquida da Terra, certo? Teoricamente, toda a Terra tem essa vontade, tem essa tendência de dar uma esticada, de ficar esticada na direção da Lua. Mas como a parte fixa não vai fazer isso, o que acaba fazendo é só a parte líquida. Então perceba, nós temos aqui nessa figura, de uma forma muito exagerada, obviamente, né, duas marés altas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, e ao mesmo tempo duas baixas, né? A gente tem uma maré baixa aqui e também do outro lado, né? Do lado oposto, ó, maré baixa. Então entenda que a cada instante, a todo momento, na superfície da Terra, existem duas marés altas e duas marés baixas. De forma que se a gente pega a rotação da Terra de 24 horas, a gente vai ficar passando de uma alta para uma baixa a cada 6 horas. Perceba que aqui, ó, a gente teria um período de mais ou menos 6 horas, aí depois mais um quarto de volta, mais ou menos 6 horas de novo, depois mais 6 horas, e completando finalmente as 24 horas. Ah, mas por que no texto, então, ele disse que o período é de 12 horas? Porque ele está falando do período de uma alta até a próxima alta, ou de uma baixa até a próxima baixa. Lembra que o conceito de período na física sempre se refere ao tempo de uma repetição. Então, para eu sair de uma alta e chegar na próxima alta, realmente vão se passar aproximadamente 12 horas. Bom, mas por que eu escrevi aqui maré de cisígia, ou, no popular, maré viva? Porque, nesse caso, cisígia representa na astronomia o alinhamento de três astros. E aqui eu estou falando da Terra, da Lua e do Sol. Acontece que quando os três estão alinhados, essa maré alta vai ficar realmente muito alta, enquanto a baixa vai ficar realmente muito baixa. Isso porque a gravidade do Sol e da Lua estão atuando na mesma direção, que no meu caso aqui seria a direção horizontal. Então isso acontece, essa maré muito alta mesmo, acontece em duas fases da Lua. Na fase de Lua nova, que é quando a face virada para nós não está iluminada, você não enxerga a Lua, né, praticamente, ou também na fase de Lua cheia. Nesses dois momentos, ocorre o alinhamento e a maré alta é muito alta. Porém, nós temos a chamada maré de quadratura, ou no popular, maré morta. Perceba que quadratura teria a ver com o ângulo de quadrado, né, um ângulo de 90 graus. Quando os três astros estão não alinhados, né, eles estão aqui defasados por um ângulo de 90 graus, aí eles vão competir na direção da maré. Enquanto o Sol tem essa tendência de produzir uma maré na direção horizontal, de acordo com a minha figura, a Lua vai querer produzir maré na direção contrária. E essa competição faz com que a maré alta não fique tão alta assim. Ao mesmo tempo, a baixa não será tão baixa assim. Por isso que é chamada maré morta. Seria a maré alta viva e agora a maré alta morta. Perceba até que no próprio desenho, né, eu fiz um pouco de diferença, né? Aqui eu fiz uma maré bem exagerada. Aqui já
temos uma maré alta e baixa, mas não tão diferente assim. E lembre-se que quem vai mandar, quem vai determinar mesmo, é a direção da Lua. É a Lua que determina a direção da maré alta e baixa. Isso acontece, então, em dois momentos. Quando nós temos a Lua minguante e a Lua crescente. Prontinho, simples assim. Por isso que em algumas épocas do ano a maré fica muito alta e outras não tão alta assim. Agora é só a gente procurar o nosso gabarito, né? Entendendo essa diferença de maré de cisígia e maré de quadratura. Vamos alternativa por alternativa até achar aquela que faz mais sentido, né? Letra A. A ocorrência dessas marés tem como causa a rotação da Terra que muda entre dia e noite a cada 12 horas. Primeiro que o próprio texto ficou estranho. Ele está falando que a rotação da Terra muda. Algo como ela roda para um lado e depois roda para o outro. Como assim a rotação dela muda? Não faz sentido. E outra que a rotação da Terra não influencia nessa diferença de maré, não. Claro que a rotação faz com que você passe de uma maré alta para outra baixa, para outra alta, para outra baixa e assim por diante, indefinidamente. Só que essa maré alta viva ou morta, quem determina é a posição da Lua e do Sol em relação à Terra. Então, letra A não faz sentido. Letra B. Tem como causa os ventos marítimos, pois todos os corpos celestes se movimentam juntamente. Aqui ele misturou tudo, não faz nenhum sentido, né? Os ventos marítimos, né? Os ventos na nossa atmosfera não tem relação nenhuma com as posições dos corpos celestes, tá? Nada a ver. Letra C. O alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção. Perfeito. Achamos nosso gabarito. É a letra C. Vamos só conferir os outros dois, né? Letra D. Tem como causa o deslocamento da Terra pelo espaço, pois a atração gravitacional da Lua e do Sol são semelhantes. Não, ele está falando da translação da Terra pelo espaço e ele tenta misturar isso com a atração gravitacional da Lua e do Sol serem semelhantes. Primeiro que não tem relação nenhuma e outra que não são semelhantes, né? Como eu falei antes no vídeo, a atração do Sol sobre a Terra é muito maior que a atração da Lua na Terra. Porém, quem determina as marés é a Lua e não o Sol. Então, o gabarito não é a letra D. E letra E tem como causa a maior influência da atração gravitacional do Sol sobre a Terra, pois este tem uma massa muito maior que a da Lua. Bom, essa aqui deve ter enganado muita gente, porque ela é uma afirmativa verdadeira. Toma cuidado para não confundir. Na prova do Enem, a gente tem que procurar o gabarito, que é aquilo que responde o enunciado. Então, o enunciado geralmente vai vir com uma pergunta ou algo para ser completado. E você tem que procurar aquilo que melhor responde o enunciado. Muitas vezes tem alternativas verdadeiras, só que não tem relação nenhuma com aquilo que está sendo dito no texto ou no enunciado, que é o caso da letra E. De fato, o Sol exerce uma atração gravitacional maior? Sim. Mas isso é o que determina a maré ser de cisígia ou ser de quadratura? Não. Tem a ver com a posição da Terra, da Lua e do Sol, se estão alinhados ou desalinhados. Então, a letra E também não será o nosso gabarito. E aí, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida, compartilha esse vídeo, me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!